E agora vamos falar de opções e hoje chamada de margem, esse mal que nos aflige, né? E aqui eu vou trazer para vocês um caso prático, um caso real, de um aluno que começou a chamar margem de R$ 1 milhão, ficou desesperado, lógico, não dormia, e tendo como garantia só 1.700.000. E esse vídeo, infelizmente, né, eu vou falar sobre o que aconteceu, e não teve um final feliz, vocês vão entender por quê, quem ficar até o final. Mas, Garrafa, eu não entendo nada de derivativos. Beleza, fica aí para vocês entenderem o potencial desse negócio, que bastava alguns movimentos simples para ter uma posição, uma melhoria absurda, e a gente vai entender melhor essa história, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o instrumento que vocês já conhecem, é o RTC. Eu só dei uma adaptada, tá, em algumas coisas para botar aqui cotação e tal, para ficar mais fácil a gente conversar. Então, era esse aqui, eu apaguei o que não interessava e vou mostrar para vocês como, a partir do RTC, eu meio que consigo planejar, né, uma abordagem, uma mudança de situação. Tá? Então, você que é iniciante, não entende nada do que está acontecendo, né? Então, eu vou contar aqui um caso real. Quem já é veterano, aproveita para estudar, para entender como é que se resolve uma situação dessa, como é que eu vou passar por uma nova posição com menor chamada de margem, travando algumas situações com ferramentas até simples, para quem é veterano isso é muito simples, né? E para você que é novo, para os veteranos eu peço paciência, para os novos, pelo menos assistam o começo para entender o que a gente trata aqui. Então isso aqui é um caso real em que a pessoa, tá, estava vendida numa operação de put da Petrobras. Então eu vou passar aqui, tem um pouquinho de paciência, porque a gente vai passar um pouquinho dos conceitos básicos, tá? Então era uma opção da Petrobras, em que a pessoa vendeu uma put Petro, tá? Uma put Petro R 449. Para quem é iniciante, o que é isso aqui? É uma obrigação de comprar Petrobras. Então a pessoa vendeu essa put, se obrigou a comprar Petrobras por R$ 41,25. Isso é uma put. Sempre que você se obriga, e você, no mercado de opções, existe um conceito que as corretoras vão te chamar margem. O que é essa chamada de margem? Chamada de margem, as corretoras vão querer garantias de que você vai honrar esta operação. O grande lance das opções é o quê? É que quando eu vendo uma Petro R449, no dia 7 de junho, eu recebo R$ 5,19. Eu recebo essa grana aqui. Tá? Passado uma semana, agora, né, no caso, por exemplo, isso aqui foi do dia 7 de junho. Passado uma semana, a Petrobras foi para 5,55. Essa mesma opção aqui foi para 5,55. Ou seja, eu posso encerrar a operação, eu estou vendido, eu sou obrigado a comprar a Petrobras, isso aqui é lá no dia 7 de junho, eu posso encerrar a operação apenas, tá, recomprando a opção. Então, a minha obrigação é de comprar a Petrobras a 41,25. Mas eu posso encerrar essa obrigação antes se eu recomprar esta opção que eu estou vendido. Então, eu vendo uma opção, eu me obrigo a comprar por 41, recebo 5,19, passado uma semana eu tenho um prejuízo, por quê? Porque a Petrobras caiu e para encerrar essa posição eu teria que pagar 5,55. Olha, se você está se arriscando a ter que comprar a Petrobras por 41,25, tá? O que as corretoras vão fazer? Elas vão chamar margem, vão pedir para que você coloque garantias, tá? E aqui já vai a primeira dica, assim, não tentem procurar bom senso nisso aqui. Margem e garantia, assim, existe, tá? Isso aí é uma aula que eu até dou no presencial, fico umas 4, 5 horas discutindo, fico um dia inteiro se deixar discutindo esses conceitos aqui. Tá? Aqui eu vou fazer uma coisa mais prática para os veteranos, mas saibam, os iniciados, né, que existe uma coisa chamada margem. Então, quando você trabalha com as opções, e agora, iniciante, atenção aqui, tá? Quando você trabalha com as opções, você basicamente, para definir o teu risco, você vai trabalhar com esse conceito de margem, que é muito perigoso a gente trabalhar usando margem. A gente pode trabalhar com o conceito de notional, que aí você, se você trabalha com o conceito de notional, você está trabalhando com os valores mais próximos da realidade, para que você fale assim, olha,
se eu tô me obrigando a comprar Petrobras, quanto que eu tenho por R$ 41? Quanto que eu tenho que ter na minha renda fixa ou na minha conta corrente para comprar isso? Você tem que ter R$ 41,25. Então, este conceito é o conceito do notional. Quando você entende isso, você sabe que você não está lidando com valores 5,19, 5,55. Você está lidando com contratos que valem R$ 41. Então, Notional nada mais é, isso é para iniciantes, tá? Notional nada mais é do que o valor de face do contrato. Então, a gente está falando de um contrato de opções em que as pessoas estão negociando Petrobras no futuro por R$ 41,25. Então, esse é o Notional. Junto desse conceito, tá? Então, perceba que o mundo das opções, o curso básico de opções, muitas vezes, às vezes nem trata disso aqui tranquilamente. Ele simplesmente vai mostrando operações, estruturas e tal. E esquece esse conceito que é um dos mais importantes, que quebra as pessoas. Quebra as pessoas. Tá? Ah, então cobre. Não, não é simplesmente cobrir. Ah, vou fazer uma operação de trava de crédito, recebo. Ah, mas é só bater outra, aumentar a posição, mexendo. Não, não é só isso. Tá? Então a gente precisa desses conceitos para estar entendendo. Isso é prática, é tempo, você está lidando com vários valores aqui. Então, o primeiro valor que eu estou passando para vocês é o valor do contrato. Então, quando eu estou negociando uma opção de Petrobras 4,49, ela pode estar custando 5,19. Então, tem o preço da opção, né? O preço do contrato, tá? O preço da opção. Então, o preço da opção é o preço do contrato, que a gente viu ali, pode ser 5,19, mas o valor do compromisso, o valor que a gente está gerenciando ali, é 41,25. Então, você está se obrigando, quando você vendeu uma opção, você está se obrigando a pegar R$ 41,25, a pagar R$ 41,25. Só que vocês estão vendo por aqui que, em tese, eu não preciso ter R$ 41 na corretora. Por quê? Eu vendi por 5,19 no dia 7 de junho, no dia 14 de junho eu posso recomprar com algum prejuízo. Falar, poxa, eu recebi aqui, paguei aqui, então o preço da opção mudou. Mas e se a Petrobras despencar e for para R$ 15? Putz, isso aqui não vai ser R$ 5, vai ser R$ 10, às vezes R$ 20. Então você comprou algo por 5 e vai ter que vender por 20. Olha o tamanho do prejuízo, você teve 400% de prejuízo. Então as corretoras não deixam que você se exponha nesses valores. Mas ela também não te obriga a ter isso na conta. Ela calcula um risco e oferece para vocês uma margem para alavancar. E é aqui que mora o perigo, tá? Ela oferece para vocês uma margem para alavancar, para que você possa vender, por exemplo, eu tenho R$ 41 na conta, mas eu sei, olha só, eu tenho R$ 41 na conta, mas o contrato que eu estou negociando, o valorzinho dele ali é 5. Passou uma semana, eu não preciso ter 41. Passou uma semana, eu perdi, né? Perdi um pouquinho, 40 centavos. Eu não preciso ter os 41. Então, as corretoras percebendo que você poderia movimentar muito mais, porque se você tivesse 41, você pode. Imagina, se eu tenho R$ 41, eu posso mexer num contrato, porque eu estou me obrigando, ou eu posso dar uma margem para a pessoa operar mais um pouco. Posso dar uma margem. Então, ao invés de eu exigir R$ 41 por contrato, que é a obrigação que você está assumindo aqui, eu aceito menos. Eu aceito uma margem disso aqui. Para eu poder te dar margem, eu aceito garantias que não precisa ser os R$ 41. Para que você opere 10 ao invés de uma, eu falo, vou lá e eu te dou margem de garantia. Por quê? Porque, de fato, se eu tenho 41, 10 não dá, né? Mas se eu tenho R$ 41, eu poderia, por exemplo, operar 5 ao invés de uma? Poderia, porque aqui eu estou com 5. 5 vezes 5 é R$ 20. Eu entrei recebendo 20, saio pagando 25, que seja, mas eu tenho 41 na conta, então perdi 5. Né? Então, essa ideia de que as corretoras te dão margem para alavancar é um outro valor. Tá? Gafa, que maluquice, não entendi nada. Não, não entendeu? Então, tomem muito cuidado para mexer em opções. Em breve, tá? Eu vou começar uma série nova, além das séries da sexta-feira. Hoje não é a série da jornada das semanais. Eu vou lançar na terça-feira, devo falar sobre isso. Tá? Ou amanhã mesmo. Eu estou fazendo esse vídeo extra. Tá?
Ou amanhã mesmo eu faço essa operação, conta as jornadas semanais, mas esse vídeo aqui eu estou fazendo para mostrar que existe um caso real de um aluno que está devendo 1 milhão de margem, está sendo chamado 1 milhão de margem dele aqui. Se está sendo chamado 1 milhão de margem dele aqui, que é o que a corretora te dá para você operar, olha, o preço da opção é 5. O notional é 41. E aqui está sendo chamado de margem 1 milhão. Sabe quanto que está sendo movimentado aqui, desse aqui? Está sendo movimentado aqui, olha o notional. Para chamar 1 milhão de margem, o notional da posição, para vocês terem ideia, está chamando 1 milhão de margem, o notional da posição é 70 mil opções, que são 70 mil contratos, ao preço do contrato. Ou seja, eu tenho aqui 70 mil vezes 5, vou falar já de novo nisso aqui, tá? 70 mil vezes 5, só que como o valor de face do contrato ele está se obrigando, está vendido aqui. Então eu estou me obrigando a comprar 70 mil por R$ 41,25. Esse é o notional. Fez as contas aí, olha, 70 mil vezes 41,25, a gente está falando de uma obrigação, o notional é uma obrigação de ele está devendo, se a Petrobras despencasse, ele estaria devendo 2 milhões de reais. Com a pessoa está negociando, né, contratos da ordem de 2 milhões de reais e a corretora está chamando de margem para garantir aquelas operações 1 milhão de reais. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de que o mundo das opções trabalham esses valores. Então, tomem muito cuidado com as operações de vocês e, como eu mostro lá na área de membros da jornada, né, eu prefiro que a gente trabalhe com a venda coberta dupla do que com o straddle, por exemplo, para iniciante, porque a gente ganha esses conceitos aqui. Entende esses conceitos. Eu nem trabalho o conceito de margem. Por quê? Porque a pessoa entende o valor do contrato. O conceito de margem vem depois. O conceito de garantias vem depois. Por quê? Porque a corretora ela vai te liberar para operar e você começa a achar que pode operar mais, aí entra numa situação em que ele está encalacrado. O que ele tem na renda, que o aluno tem na conta corrente aqui, nesse caso real do aluno, o que ele tem aqui para honrar esse compromisso aqui é 1 milhão e 700 mil reais. Tá? Então ele não consegue honrar esse compromisso. Mas, Gafa, esses valores são absurdos. Cara, na boa, isso aqui vale para 1.700 e para 1.700.000. Então agora eu vou mostrar para vocês, vou contar a história. Então eu quero só que quem é novo, iniciante, entenda. Existe uma opção, existe o valor de face dessa opção. Esse valor de face é o notional, é o valor do contrato que você está operando. Tá? É isso que é o notional. Existe o preço da opção, e por o preço da opção ser tão pequenininho em relação ao notional, é que as corretoras estimulam, né, que você opere um valor maior, para que você possa alavancar, você possa operar mais. Então, se eu tenho R$ 41, eu posso operar. Eu só tenho R$ 41, eu não preciso operar uma. Posso operar 3, 4. Depende da margem que a corretora vai te dar. Essa margem, tá? E tem uma playlist só que eu comecei de margem, mas acabei fazendo só 3 vídeos. E tem um vídeo especial que eu depois plotei. Tá tendo um vídeo anterior, um RTC, que eu explico muito, que não é tão lógico. E a margem, ela para alavancar, ela é um valor que depende da bolsa de valores, que é o lastro, para garantir que como é que eu falo? Para garantir a saúde do sistema, e depende da corretora. Então são elas que determinam quanto que você pode operar. Então tem corretoras que elas aceitam até uma margem, elas te dão uma margem maior para alavancar, elas aceitam menos garantia do que a B3 exige, mas a B3 fica de olho, ela aceita que ela te dá mais margem do que o normal, mas para a B3 ela está depositando por você. Então, tem várias maneiras de olhar isso aqui, as corretoras se gerenciam e a B3 ela faz ela olha o risco sistêmico e as corretoras olham os riscos individuais. Tá? Então, isso é uma visão compartilhada. Bom, entendido isso, vamos olhar agora o caso real e como a partir de um RTC colocar alguma. Não é, Gafanhoto, você vai colocar todos. Eu vou sair daqui, eu já posso sair fazendo isso. Não. Eu vou contar os casos reais, vou contar o racional por trás. Isso não quer dizer que eu estou levando todas as outras
eu posso estar deixando de falar alguma coisa aqui que eu deixei de falar, não quer dizer porque eu estou só explicando um racional que eu utilizei para planejar a redução dessa chamada de margem sem tirar dinheiro do bolso e organizar o risco. O principal aqui é organizar o risco, tá? Existem outras soluções? Existem outras soluções. Essa solução foi baseada na observação, que é um outro conceito que eu acho importantíssimo a gente trabalhar. Então, muito cuidado, tá? Essa aula não é extensiva, como eu falei, eu fico um dia inteiro com os alunos só falando sobre isso, tá? Mostrando que situações que não são nem um pouco intuitivas a partir de relatórios de margem. Mas, Gaf, como é que eu sei esse relatório? Isso aí se chama relatório RTC, tá? Você pede para a corretora para saber como está alocada cada margem. Então a gente vai agora olhar o caso real, tá bom? Bom, como é que estava então a situação? A pessoa, tá, está preocupada, por quê? Então assim, vamos olhar, primeira coisa, tá, a posição da pessoa. A posição da pessoa que trazia preocupação, tá? Qual era a posição? A posição era vendido em 70 mil Petros, tá? 449. Isso aqui, tá? Agora vamos olhar aqueles conceitozinhos que eu falei ali atrás. Então, Petro 449, tá? Petro 449, ela tem um valor de face quando você vende uma put Petro R, tá? Quando eu vendo uma put dessa aqui, eu estou me obrigando a comprar, né? Comprar Petro por R$ 41,25. Isso, e só um detalhe, pessoal. Eu usei BOVA, tá? Por isso que tá BOVA versus Petro, porque eu usei BOVA para travar, para fazer o plano de travar esse risco de uma maneira que eu falo assim, olha, é muito mais tranquilo, respira, dorme, passa esse mês, e tem uma frase do mestre, né? Até pegando aí uma ideia do colega, futuramente eu vou falar, frases do mestre, né? Lá no início do canal, ele tinha, no início da sala mestres derivativos, né? Ele tinha uma frase assim, ó, tudo bem no mês que vem. Então a gente precisa, no mês que vem, a gente precisa dormir tranquilo. Esta é a questão. Eu estava até falando isso, né? Olha, essa semana, essas 2 semanas que passaram para mim, esses últimos dias, têm sido péssimos, péssimos, tá? Mas eu estou falando assim, não quer dizer que eu estou péssimo. Eu falei que os dias estão sendo péssimos. Eu fiz uma série de planejamentos, fiz uma série de atividades que eu ia fazer e tudo deu errado. Não tem nada, não tem culpa minha, não tem não sei o quê, mas o negócio é resolver. Depois eu fico triste, agora eu vou resolver. Então, muitas vezes, os seus dias estão péssimos. Imagina se você ainda tem operações que não estão te dando descanso. Então tem que ter tranquilidade, pessoal. Isso aqui é a ideia do tudo bem no mês que vem. A gente vai mudar essa posição. Não interessa se o mercado vai subir, não interessa se o mercado vai cair. Eu vou melhorar esta posição independente para onde o mercado vá. Tá? Então vou melhorar essa posição independente para onde o mercado vá. Então a posição que a pessoa está era essa. Ela está vendida em 70 mil Petros. Eu sei que vendido em uma Petro R449, né, uma Petro R49, é uma put, né, uma put que me obriga a comprar Petro por 41,25. Com esta obrigação de comprar Petro por 41,25, e olhando aqui, o que eu estou negociando? Eu estou negociando um notional, tá? Um notional, pode chamar também de nocional, tá? Estou negociando um notional de quanto? De 70 mil Petros, 70 mil contratos, eu estou me obrigando a comprar 70 mil vezes R$ 41,25. Esse valor, tá? A gente viu ali. Então, se eu fosse assumir o compromisso, e aí é importante esse conceito de eu olho para o compromisso que eu estou assumindo. Porque o que acontece? As pessoas ficam assim, eu tenho 30 mil, quanto que eu posso operar? Cara, eu tenho tantos mil, quanto que eu posso operar? Não. Olha para o contrato e fala, você assume isso ou não? Né? Então é isso que vai te trazer tranquilidade nas operações. Então esta posição aqui ele está se obrigando de verdade a comprar de Petrobras 2.875.500, tá? É esta a obrigação dele. Mas não está obrigado a isso não. Não. Amanhã acaba a Petrobras. Petrobras vai à falência, decreta falência, descobre alguma crise absurda, não sei, não sei, tá? Não sei. Mas se amanhã a Petrobras vai para o buraco, descobrir a fissão nuclear vai entrar
vai resolver os problemas de energia do mundo, vai entrar em plena operação em 5 anos. A Petrobras consegue essa tecnologia? Não, não importa. Este é o valor de contrato que você tem, tá? Porque, mas não, Gafra, eu sou bom, eu sei fazer isso. Não, cara, você sabe. Então depois você pega e fala, olha, como é que eu posso reduzir o nosso de 1 milhão e, para uma posição mais tranquila, tá? Então, essa discussão é importante a gente entender que se eu estou vendido em 70 mil, eu tenho um compromisso disso aqui. A corretora, a corretora, ela não exige que você tenha os 2 milhões para vender 70 mil. Ela te dá uma garantia. Não só ela, o sistema. Tá? O sistema te dá uma garantia, ele vai te dar margem para operar, ele vai chamar da sua carteira, ele vai bloquear para que você possa garantir isso aqui. Por que você pode garantir isso aqui? Por- Porque a Petro, ela não está, esta, eu estou assumindo este compromisso de comprar isso aqui. Só que isso aqui eu estou vendido, eu posso recomprar. Então ela vai te chamar de margem aqui R$ 1 milhão e 62 mil, tá? R$ 1 milhão e 62 mil, isso mesmo, mais ou menos, 63 mil. Ela vai te chamar de margem. Por que ela está te chamando de margem isso? Porque ela sabe que a chance da Petrobras despencar não é assim, né? Então o sistema ele fala, olha, dá para garantir aqui, dá para te livrar, né? Em vez de você botar 2 milhões, você bota quase 3 milhões, né? Em vez de botar 3 milhões, você bota 1 milhão aí que tá tranquilo. A gente segura aqui, a gente dá a possibilidade de você operar. Com 1 milhão, eu consigo operar 2 milhões e 800. E aí que vem um detalhe. Então, esse aqui, por que ela faz isso? Porque a Petro, a Petro, ela pode estar, por exemplo, R$ 37. Depois eu tentei, acabei, vou dar uns paus aqui para pegar as cotações das datas que eu acabei não pegando os fechamentos. Então a Petro pode estar R$ 37, mas a Petro R449, ela está quanto? Ela está R$ 5,15, que foi o que eu falei. Então se você tem R$ 37, R$ 40, se você tem R$ 37, pô, para eliminar a posição basta 5. Então se você tem 1 milhão na conta, embora que o notional seja desse tamanho, ele olha para o contrato inteiro, o valor da opção do contrato é menor. Então conseguiria. Ou seja, olha agora, eu estou vendido 70 mil, eu tenho um compromisso de 2 milhões, mas como a Petrobras está nesse preço, para eu quitar, né, para eu recomprar, para eu quitar a dívida, eu tenho esse compromisso aqui, mas para eu quitar a dívida, eu preciso de quanto? Eu preciso recomprar, né, 70 mil por 5,15. Então, a dívida mesmo, de acordo com o que eu tenho aqui, né, este derivativo, a dívida mesmo é de quanto? É de 70 mil vezes 5,15. Essa é a minha dívida. Eu tenho uma dívida de 360.500 reais. Ou seja, eu tenho 1 milhão na conta que a corretora bloqueou por causa. A corretora me bloqueou 1 milhão por causa de uma dívida que hoje vale 360 mil, mas que ela tem um potencial de 2 milhões e 800. Então isso é o estudo que a gente pode olhar dos valores que a gente movimenta e dos valores que a gente está mexendo com opções. Ah, mas gráfico, isso é muito complicado, é só olhar o gráfico, né? Bom, você acha que os. Então vai lá, manda currículo. Isso é mais simples do que isso, manda currículos para tesouraria, né? Manda currículo para corretora e vai trabalhar lá. Porque, ó, você acha que os caras que movimentam bilhões, tem gente que não sabe lidar. Isso aqui é básico, tá? Isso aqui é básico. Então, cuidado. Ah, mas então eu não vou mexer nesse negócio de ações, de opções, não, vou só mexer com ações. E vocês acham que ações não tem complicação? Tá? Não estou querendo desestimular ninguém, tá? Mas a ideia é o quê? Que a gente tem poder sim, esses conceitos básicos, a gente vai aprendendo, isso vai entrando no sangue e aos poucos você vai vencendo o mercado. Agora, fazer um cursinho básico de opções e achar que pode ir para o mercado é a mesma coisa que o cara que terminou, botou a faixa amarela, querer achar que já pode ir para o campeonato faixa preta. Não dá. Tá? No mercado financeiro, os caras deixam. Pô, faixa branca, vem. Faixa amarela, vem. Vou limpar você. Né? Vou limpar você. Você para quitar uma dívida de 360 mil, mas você está bloqueado em 1 milhão. Bloqueei 1 milhão. Mas por quê? Porque você está com 360 mil
de dívida com um potencial de 2 milhões e 800. Tá? Então, eu prefiro, agora, se fosse pegar para valer, quanto que eu poderia movimentar aqui? Bom, você poderia ter movimento. O máximo, se você tivesse 1 milhão, o máximo de Petrobras que você poderia movimentar para não ter essas encrencas todas seria o quê? 1 milhão dividido por 42, sei lá, 41,25. Então você poderia movimentar 23 mil e não 70 mil. Então 70 mil você está alavancando para ganhar mais. Cuidado com isso. A minha questão aqui é, primeiro, vamos controlar o risco. Se a pessoa não está sabendo isso aqui, é perigoso o negócio para a pessoa. Tá? Então, assim, primeiro eu vou ter que ajustar o risco, porque essa parte não é legal, galera. Vamos falar sincero. É legal. É mais legal falar o quê? Pô, vou ganhar 1 milhão, vou ganhar 2 milhões. Não. Saber que eu tenho uma dívida disso aqui não é bom. Não é bom. Tá? Qual o potencial de ganhar? O potencial de ganho é que você está com uma dívida de 360 mil. Ah, mas se a Petrobras subir até 43, isso aqui vira pó, você botou 350 mil no bolso. Então, pô, é legal ver a ganho, mas o que está envolvido de valores aqui? Tá? Então, isso aqui tem que entrar no sangue, tem que ir para a prática. E eu falo, vão pequeno, porque o mercado de opções, derivativos, dá para crescer muito bem. Tá? Ele é muito bem, dá para se alavancar muito tranquilamente, mas valores pequenos enquanto você não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Bom, beleza. Então, esta é a posição. Eu vou pegar, vou mostrar para vocês o plano que eu fiz a partir de olhar o RTC. Então, fiquem aí. Tá? Vou mostrar o plano a partir de olhar o RTC. Quem chegou até esse momento do vídeo, coloca no culpar. Assim, tô cansado, Gafa. Você faz vídeo muito longo, beleza. Você é guerreiro, parabéns, você chegou até aqui. Então, se eu faço isso, eu boto um vídeo para assistir durante uma semana, imagina os membros que assistam. Tem um encontro de membros, né, uma vez por mês, eles têm vídeos específicos para eles, mais 1 hora. Então, assim, eventualmente, agora estou fazendo para o nível 2 um curso de booster de neutralização, mais 1 hora por semana. Então, imagina, eles gastam 3 horas por semana. Você que ainda é guerreirinho, está crescendo, dá o pause, não tenta consumir tudo de uma vez, ó, 27 minutos. Agora eu quero ver o plano. Ou então só bota plano no comentário que eu sei que você chegou até aqui e, eventualmente, né, se amanhã você assistir, você escreve um próximo comentário para mostrar que você está dividindo esse vídeo por partes, tá bom? Desculpa, eu não estou tendo tempo, como eu falei, estou tendo dias péssimos, não estou tendo tempo de dar conta de responder os comentários, que eu gosto de responder todos, tá? Alguns, essa semana foi muito fraca a minha capacidade de responder os comentários, mas aos poucos eu vou evoluindo. Então agora vamos entender o plano que eu tracei e por que a gente não teve um final feliz, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, então, entendido isso, eu vou mostrar o RTC aqui e vou extrair os dados para que vocês entendam como, a partir do RTC da própria pessoa, eu tracei um plano e aí eu vou colocar mais alguns conceitos. Então, os iniciantes já receberam um pouco desses conceitos. Claro, não foi de uma forma didática como eu queria, até porque eu estou para começar uma série para iniciantes. Então, assim, não foi da forma didática como eu queria. Mas só de você olhar isso aqui, você fala, cara, tem um monte de coisa aí que eu. Então depois eu vou falar isso aqui com os conceitos de uma forma mais didática. Agora eu vou colocar mais conceitos aqui conforme a gente for vendo. Então vou puxar o RTC. O que é o RTC? RTC, tá? É um documento. RTC é um documento que o seu assessor da corretora pode pedir para você e ele representa o quê? Representa como estão, né? Estão as suas obrigações e as suas garantias utilizadas. Então eu consigo ver, através desse documento, se eu estou vendido em call, se eu estou vendido em put, eu consigo ver quanto que a corretora está usando das minhas garantias. Tá? Então isso é o RTC. Eu peço para o processor, ele me manda. Então ele tem mais ou menos, tá? Cada corretora vai ter uma cara diferente. Ele tem mais ou menos, aqui está bem, eu já dei uma mexida aqui, tá? Ele tem mais ou menos essa cara. Basicamente, você vai ver o instrumento aqui, o ativo, tá? Isso aqui você vai, opa, quase, você vai ver esse instrumento aqui e aqui do lado você vai ver, tá? O que está chamando de margem. Então, isso aqui foi o que eu coloquei. Tem uma operação aqui, não quer dizer que a operação está descoberta, ela pode estar coberta por outra posição,
Eu vou dar um exemplo aqui, essa aqui, ó, essa posição aqui está coberta. Está coberta por essa. Esta posição está coberta por essa. Tá? Então, no RTC eu consigo ver o ativo que está sendo negociado. Não é esse código bonitinho, não. Código todo complicadão lá, tá? Aí você extrai só a parte que te interessa. Ele vai mostrar quanto está chamando de margem, a quantidade que você está posicionado naquela operação, né? E, eventualmente, alguns mostram a quantidade, outros não mostram as quantidades. Então, você tem que olhar para sua posição na corretora, posição na custódia, tá? E você consegue ver, e você não consegue ver a cotação, tá? Isso aqui para cá, para frente foi o que pus. Mas, basicamente, é um instrumento e quanto que ele está chamando de garantia. Isso é um RTC ou chamando ou dando, né? Nesse caso aqui, olha, ele está chamando, por quê? Porque eu estou vendido a descoberto, tá? Estou vendido nessa posição, não está chamando margem. Ou ele pode estar dando margem porque eu estou comprado nesta posição. Tá? Então isso é a cara do RTC, ele vai te mostrar os ativos que você está vendido ou comprado e o quanto que ele está chamando de margem ou o quanto que ele está te dando de margem. Tá bom? Então isso é a ideia do RTC. Só um instantinho aqui. Bom, me chamaram, eu já tive que já resolvido. Agora vamos lá. Então, beleza. Entendido até aqui. Agora eu vou olhar para isso aqui e o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo nesta posição aqui, ó. Eu estou vendo aqui que agora eu vou anotar na folhinha, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês enxergarem a folhinha. Olha, eu estou vendo que naquela minha posição de Petrobras, porque normalmente não tem aqueles 70 mil do lado, como eu falei, tem corretora que não bota, XP acho que não bota. Então, a Petrobras, esta posição que eu estou na 449, tá no strike. Esse strike eu coloquei 41,25, está me chamando de margem 1 milhão, tá? 62.976,90 centavos. É isso que ela está me chamando de margem. E eu não estou mais conseguindo dormir, porque eu tenho lá 1 milhão e 700, está tudo comprometido com outras operações. Eu não mostrei as outras operações aqui. Está tudo comprometido. E agora, Gafa, como é que eu resolvo? Tá? Eu sei que esta posição de estar chamando 1 milhão, eu perguntei para a pessoa, quanto tem aí de vendido? A pessoa falou, olha, aqui eu estou vendido em 70 mil. Tá? Então, esta é a posição que a pessoa está, que ficou preocupada, porque está chamando muita margem. E ela não sabe como resolver. Aí eu falei, poxa, o que mais que você tem aí? Tá? Ela falou, olha, e, na verdade sim, isso aqui já era uma outra operação que eu já tinha ajudado a pessoa. Eu falei, olha, tem essa operação aqui, tá? Não é exatamente isso que eu estou mostrando, mas tem essa operação aqui que a gente já fez. Vamos olhar para a margem dela, onde você está vendida, isso aqui é uma put a seco, tá? Você está vendida num strangle, tá? É S122 e G115. Só que na BOVA, strangle em BOVA. Vamos dar uma olhadinha se a gente migrar esta posição para BOVA, se a gente fica mais tranquilo ou não, tá? Mas isso aqui, muitas vezes a BOVA, ela também dá umas chamadas de margem escandalosas, assim, né? E até porque às vezes é mais difícil resolver um problema com BOVA. Mas vamos dar uma olhadinha nesta posição e vamos ver se a gente consegue jogar para cá, porque aqui é mais fácil. Né? No caso, depois eu vou pegar os strikers aqui, é mais fácil a BOVA ficar entre 115 e 122, que a Petrobras dá um fôlego para a gente. E além do mais, esta posição aqui, ela já vem coberta. Tá? Ela já estava coberta pela nossa S117. Então era um strangle coberto na put. Um strangle coberto na put, tá? Na put. E a gente tinha aqui também uma S117. Então, eu falei, olha, eu não sei como está a sua posição, eu não vou garantir, mas eu não sei como é que. Vamos lá. Eu sobrevivo com o que está no mercado. Esse é o fato. A corretora a B3 e a corretora é que trabalham os cálculos de risco. Usam Black-Scholes, usam outras análises, não importa. Elas é que trabalham com cálculos de risco para poder te fornecer margem. Se essa regra pode mudar ou não, não sei. Será que pode? Será que eles podem abrir mão? Não sei. Então, eu vou usar as regras da própria corretora de chamada de margem para ajustar a minha posição. Vou ajustar a minha posição. Tá? Então, olha só. Então, foram esses os parâmetros. E aqui vocês já viram
mais alguns conceitos, o que é o RTC e tal. Então, olhando para esta posição e esta posição, tem uma grande diferença. Qual é essa grande diferença? Agora vamos lá, tá? Vamos lá, quando eu falei coberto. Vamos lá para os iniciantes. Agora mais uma fase iniciante que deu pausa, continua aqui. Então vamos entender o seguinte, olha, essa Petrobras aqui, se a Petrobras despencar, se a Petrobras despencar, mas a Petrobras não despenca. Beleza. Você quer dormir com esse problema? Beleza. Se a Petrobras despencar, você não tá coberto. E aí você tem várias considerações, por exemplo, de racional, de quais são as racionais, que são fatos que você já observa no mercado. A put ITM, por exemplo, eu pago para rolar. Então, se eu estou nessa posição e a Petrobras vier, por exemplo, para 34, eu vou ter que ficar pagando para rolar. Para quanto que ela foi hoje? Tá? Eu vou ter que pagar para rolar. Então, se eu continuar nessa posição, eu vou ficar sangrando. Esta posição aqui, mas se o mercado subir, então, se ficar na posição, está sangrando. Ela já está em TM. Eu já estou pagando para rolar, vou ficar sangrando todo mês. Esta posição aqui, quando eu estou vendido em call e TM, eu já sei que eu recebo. Eu recebo. Então, se eu buscar uma posição que eu fique vendido e fique comprado, pelo menos, eu consigo equilibrar a coisa. Então, a ideia de não estar, né? Então, esse é o primeiro racional. Existe essa possibilidade. É quase certo isso. Olha, observe o mercado. Quando isso parar de. Não confia que o gafanhoto está falando, put ITM eu pago para rolar e qual ITM eu recebo. Não. Estudem, observem até a hora que isso parar de funcionar. Isso aqui já funciona há muito tempo, ainda mais no mercado brasileiro. Tá? Então, eu tenho entendido isso. Eu falo, poxa, então essa posição aqui não está boa. Além disso, a posição de Petro não está travada. Não está travada. Mas Gafa, ficar vendido pode, mas para baixo, para cima é infinito, para baixo não tem, para baixo tem um limite. Para baixo o limite da Petro, a gente já viu que é o quê? É 2 milhões, 2 milhões e 800. 2 milhões e 800. Para cima, isso aqui vira pó, né? Essa posição aqui para cima não tem risco. Mas Gafa, vendido em G115, a BOVA pode ir para 200, cara. E vai. Quando você viu a BOVA subir tão rápido assim e eu recebo para morta? Tá? Então, eventualmente, eu posso, não quer dizer que é para fazer agora, galera, que agora que a BOVA subiu, caiu pra caramba, amanhã ela vai lá no 130, mas Gafa, você falou para vender no. Não falei nada, que nem orientação nenhuma. Isso aqui é um plano que eu montei com um aluno, que ele estuda, ele falou, poxa, faço ou não faço? Tanto é que a história triste foi que não foi feito. Tá? Não foi feito exatamente como esse plano. Beleza. Beleza. É um estudo. Eu falei, olha que legal. Então a gente trabalhou esse estudo, é uma orientação, pode estudar e pode ir por esse caminho. Tanto é que esse estudo é válido para futuro. Ainda está valendo esse estudo. Tá? Dá para fazer nas mesmas condições? Não dá para fazer nas mesmas condições. Agora mudou o cenário, a gente vai ver essa mudança. Então, a Petro não está travada. E o Strangle não está travada para baixo. E o Strangle, se a gente comparar, ele está travado para baixo. Está travado para baixo. E aí que vem um detalhe. O RTC, ele vai chamar de margem, dependendo da corretora, tá? Tem corretora que chama tudo, tem corretora que chama. O RTC ele vai chamar de margem para um dos lados. No caso, eu posso estar vendido em call, depende, galera, isso daí, ó, é o normal. Não quer dizer que é assim, é da corretora. Tá? Por exemplo, no Invest parou até de operar opções, ela não entregava RTC, chamava mais dos dois lados. Então, assim, a Petrobras aqui, ela está mais vendida em put do que em call. Aí quando você vai olhar o relatório dela, em call não está chamando nada. Em call não está chamando nada, está tudo sendo chamado em put. A mesma coisa aqui. Se vocês olharem o relatório aqui, vou mostrar para vocês, olha. Por acaso aqui não vai dar para a gente ver direito não, porque está equilibrado na parte da call, na parte da BOFA. Mas no caso da Petrobras, a put está chamando 1 milhão e as calls estavam tranquilas. As calls na linha do dinheiro. Então o RTC, às vezes, ele dá uma folga na margem no lado oposto. Então, não se guiem totalmente por isso. E como é que eu posso não me guiar por isso, Gafa? Eu posso travar a posição.
Então a gente vai conversar sobre isso. O estrango não está travado para baixo, ele está travado para baixo, a Petrobras não está travada. Tá? Então agora eu vou estudar a possibilidade de migrar isso para isso e por quê. Então os primeiros racionais é isso. Olha. Eu prefiro um estrango que pelo menos eu equilibro, a Petrobras não está travada para baixo e o estrango está travado para baixo. E para cima, Gafa, para cima eu tenho esse fator aqui a meu favor. Então para cima eu posso até pensar em não travar. Mas vocês vão ver que o grana que sobrar aqui vai dar até para travar para cima, tá bom? Que a grana que vai estar aqui vai até travar para cima. Bom, Gafa, mas qual o perigo então, né? Por que a pessoa não foi para a Petrobras? Porque eu vou aumentar o meu notional. Mas aí tem uma outra consideração que a gente vai entender como reduzir o notional, tá? Não é para fazer. Galera, aqui é uma situação que precisou. Uma situação que precisou. Tá? Então, não se, eu fiz um estudo, compartilhei. Tem outras estratégias, eram outras situações, mas eu olhei para a realidade do aluno e falei, cara, isso aqui ela conhece. Essa pessoa conhece. Isso aqui eu sei que essa pessoa sabe se livrar. E qual a sua preocupação? Ah, para baixo? Beleza, então vamos travar. Qual a sua preocupação? Ah, para cima? Tá, beleza, vamos travar. A gente vai conversar sobre isso aqui. Tá? Então, ajustei uma estratégia para a pessoa dentro dos que ela conhece. Poderia ter colocado outras possibilidades. Tá? Infelizmente, aí tem a questão do direcional, as pessoas vêm de escolas diferentes, vêm de convicções diferentes, e aí o mercado vai te dando drible. Tá? Então, beleza, isso aqui era o estudo. Agora, por que essa posição aqui, ela estava no meio de várias posições, que vocês viram que eu botei tudo ali pertinho, por que essa posição aqui me interessou? Vamos entender o seguinte. Olha, eu já vi, vamos entender o seguinte, pegando os dados da coisa. O que eu estava vendo ali? Olha, a Petrobras 449, ela estava vendida em 70 mil e chamando de margem 1 milhão. Tá? Esse estrango que eu mostrei aqui, esse estrango, ele estava me interessando, por quê? Porque eu estava vendido em 40 mil S122 e estava vendido em 40 mil G115, que é vendido, aqui é vendido, e estava comprado em 40 mil S117. Então tem os parâmetros aqui para saber, peraí, qual o máximo que eu posso perder? Então quando eu olhava isso aqui, a Petro 449, a cotação dela, tá? A cotação dela estava 5,15. Essa era a cotação dela. E eu falei, poxa, a S122, a cotação dela estava 4 e 45. E a cotação da G115 estava 4,68. Então, peraí. Me interessou aqui o seguinte, que se eu vender uma dessa aqui, eu recebo quanto? 4,45 mais 4,68. Isso é estudo, tá? Estudo com preço de fechamento. Então, eu receberia 9,13. Ou seja, com uma dessa aqui, praticamente eu compro duas. E se você está com medo do mercado, olha, estou com medo do mercado. Qual posição que você prefere estar? Vamos fazer a guerra, né? Você prefere estar vendido numa S122 e vendido numa G115, uma zinha, ou você prefere estar vendido em Petro, 449, R449? Qual das duas é mais tranquila? Bom, se o mercado cair, a Petrobras pode cair muito forte? Pode. Então, se ela cair, por exemplo, a 30, 15, 20, sei lá, tem vezes que ela cai 12%, ela pode cair muito forte. Agora, a BOVA, ela cai? Cai. Mas esta relação aqui, eu tenho que acertar a BOVA entre 122 e 115. Para quê? Para o próximo mês. Aqui está muito curtinho. Mas eu recebo aqui 9,13. Então, peraí. Para cada uma aqui, então, por exemplo, eu posso estar vendido em uma aqui, eu praticamente é a mesma coisa do que eu estar vendido em duas. Você prefere estar vendido em duas Petrobras Put 449, ou seja, 41,25, ou prefere estar vendido aqui com a BOVA que é mais lentona? Vamos nessa aqui. E aí começam as contas. Olha, se eu tenho, mas aí tem um detalhe. Meu medo era para baixo? Ah, meu medo é para baixo. Aqui meu medo é para baixo, aqui eu não preciso ter medo para baixo.
Por quê? Porque estou travado. Quanto que esse travamento aqui me estraga no que eu vou receber? Então, se eu quiser manter esta posição travada, ele me estraga, eu preciso gastar R$ 1,74. Então, na verdade, eu posso sair de uma posição que eu não estou travado, então meu risco para baixo é até o zero, e ir para uma posição que eu estou travado. Então, quando a gente faz a comparação só de put, tá? Dessas duas posições, vou fazer uma comparação aqui, só de put dessas duas posições. Se eu olho aqui para a Petrobras, eu tenho uma obrigação, né? Vamos lá. Se eu vendo uma Petrobras, uma BOVA, desculpa, S122, eu tenho a obrigação de gastar R$ 122. Esse é meu notional. Eu recebo por essa obrigação, eu recebo por essa obrigação R$ 4,45. Agora vamos olhar para a Petrobras. Se eu vendo uma Petrobras R449, eu tenho uma obrigação de R$ 41,25. E por esta obrigação eu vou receber 5,15. Pô, Gafo. Aqui eu vai render muito mais, aqui é R$ 5 para 40. Nossa, olha quanto lucro que eu posso ganhar. Aqui é 4 sobre 120. Por isso que paga 4 sobre 120, porque aqui é mais tranquilo. Por isso que aqui paga 3 vezes menos, praticamente, porque aqui é mais tranquilo. Então, aí vem um detalhe. Por quê? Pô, mas aqui para baixo não tem limite de perda. Então, aqui eu tenho. Por quê? Porque aqui, olhando para a posição da put, eu posso comprar uma S117. O que acontece quando eu compro uma S117? Eu troco um notional de 122, porque agora, se a bola vier abaixo de 117, alguém vai ser obrigado a comprar de mim por 117. Então, se eu pegar os dois contratos, eu tenho um contrato que eu sou obrigado a comprar por 122. E eu tenho outro contrato que alguém é obrigado a comprar de mim por 117. Quando eu junto esses dois contratos, esses dois valores de face, a obrigação real aqui que eu tenho é de quanto? É de R$ 5. Isso aqui é o máximo que eu posso perder. Enquanto aqui, o máximo que eu posso perder é R$ 41. Então, peraí, se eu travar, eu poderia travar em Petro também, tá? Poderia. Mas o problema de travar em Petro é aquilo. Eu vou gastar. Eu vou gastar em quem garante. Tá? Quem garante que vai? Você poderia fazer um estrango em Petro, mas a pessoa está preocupada com Petro. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer, então, para financiar esse troço aqui? Eu vou trocar. Se eu pegar lá 4,45 e agora vamos olhar o custo, né? E esse aqui vale quanto? Esse aqui eu vou ter que pagar, por essa aqui eu vou pagar 1,74. Então, olhando o custo dos dois, eu vou receber nessa trava aqui, tá? Se eu vender uma S122 e comprar uma S117, eu vou receber nessa trava 4,45 menos 1,74. 4,45 menos 1,74. Eu vou receber 2,71. Aqui é mais, tá? Eu vou receber 2,71 para ter, olha agora, olha agora, olha agora, eu vou receber 2,71 para ter um risco de perder 5. Então quer dizer que se eu vendesse duas aqui, se eu vendesse, vou vender duas aqui, eu receberia 4, né, desculpa, 5,42. Se para uma eu tenho um risco de 5, duas eu tenho um risco de quanto? Eu tenho um risco de R$ 10. Esse é o meu risco máximo. Pera aí, Gafa. Então quer dizer que eu posso vender duas disso aqui, pelas cotações que estão aqui, vender duas disso aqui, recebo R$ 5 e comprar isso aqui. Eu troco, olha só, sem mostrar o resto do jogo, sem mostrar o resto do jogo, eu posso simplesmente travar o meu risco, recebendo 5,40, pego esse dinheiro e recompro aqui. Só que eu vou ter que fazer o dobro. Isso dá medo na pessoa. Para ela poder fazer uma trava dessa, ela teria que fazer
tá? Por exemplo, agora vamos para o cenário real, né? Para eu poder, se eu tenho lá 70 mil R449, se eu quero eliminar isso com 5,15, eu vou ter que fazer o quê? 70 mil vezes 5,15. Eu vou ter que gastar, né? Para eu recomprar isso aqui, eu vou ter que gastar 360.500 reais. E para recomprar isso aqui, eu tenho que gastar 360 mil reais. Eu vou ter que vender quantos disso aqui? Né? É só dividir pelo valor de 2,71. Então, 360 mil dividido por 2,71. Eu vou ter que vender 133 mil. Então, para pagar aquilo ali, eu vou ter que vender 133 mil. Olha isso, galera. S122 e comprar 133 mil S117. Você fala um negócio desse para a pessoa infarta. Tá louco? Mas por quê? Porque ela olha para essa quantidade, ela acha um absurdo. Então, posso fazer em qualquer ativo? Não, nem imóvel é muito garantido que você vai conseguir essa liquidez lá. Mas assim, é perigoso. Perigoso. Para dar uma saída no futuro, talvez. Então assim, isso aqui, para você poder sair de uma posição dessa para essa, tá? Você vai trocar uma posição de 70 mil vendido para Petrobras para esta posição, ela, ao menos, está travada no notional de quanto? Vamos olhar o notional disso aqui. É 133 mil vezes 5. Opa, peraí, então o notional aumentou. Vezes 5. Porque, olha, qual o notional aqui? O notional não era essa diferença aqui? A perda máxima não era 5? Tá? Então a perda máxima aqui vai ser o quê? 5 vezes 133 mil. A perda máxima aqui é 5 vezes 133 mil. Então a perda máxima aqui é 665 mil. Essa é a perda máxima. E aqui, qual é a perda máxima? A perda máxima aqui nessa posição aqui é 2 milhões e 800. Caraca, Gafa, faz o resumo aí para eu entender esse bagulho. Vamos lá, resumo para entender o bagulho. Tá? Vamos entender isso aqui, vou até para ajudar nas ferramentas que eu tenho. Resuminho para saber por que é tão melhor estudar para ter uma operação melhor input, né? Para ter uma operação melhor com menos risco. Então, olha primeiro para o que você pode perder antes de pensar em ganhar. Então, na posição 70 mil Petro 449, nesta posição vendida, eu tinha um notional, tá, de aproximadamente 2,8 milhões. É o valor para eu comprar todas essas Petrobras. Para todas as Petrobras. Esta posição, para eu eliminar ela, né, custo para eliminar dessa posição, ela é o quê? Ela é 300, aproximadamente 300 e, fiz a conta aqui, 360 mil. 360 mil. Custo para eliminar essa posição. Tá? Vale a pena eu trocar por uma posição de 133 mil S122 comprada, né? Deixa eu botar aqui, 133 quilos, para ficar mais, S122 comprada, e 133 vendida, e 133 quilos por uma S117 comprada. Peraí, então vamos olhar esta estrutura, agora já virou uma estrutura. Ah, mas isso é uma trava de baixa, uma trava de alta com qual? Uma trava de baixa, é uma trava de alta com put. É, uma trava de alta com put. Tá? Então assim, mas pode ser uma trava de baixa com qual? Pode tudo, galera. Mas vamos olhar o risco dessa operação. Essas duas operações para cima, o mercado estourar para cima, ela vira um pó. Essas duas operações, se o mercado estourar para baixo, o notional aqui é de quanto? Da diferença. O máximo que eu vou perder aqui, entre aspas, o que a corretora vai fazer lá no final? Ela vai liquidar essa posição por essa. Então, liquidando essa posição, eu vou entregar por 122, vou comprar por 122 e alguém vai comprar de mim por 117. Então é 133 mil vezes 5, né? Aqui a diferença é de 5, então o seu notional aqui é de 665 mil reais.
E o custo preliminar vai ser o mesmo, né? O custo preliminar é o mesmo. Para eliminar é o mesmo. Porque eu peguei a grana daqui e quitei aqui. E aí eu pergunto, é mais fácil acertar a Petrobras, que ela vai ficar abaixo de 44,49, ou é mais fácil acertar o intervalo da BOV? Tanto faz. Então, esquece, porque o que eu estou fazendo aqui não dependo disso. Não estou nem aí para isso. O que eu estou olhando aqui é o seguinte: poxa, eu vou reduzir vou reduzir o meu risco. Daria para reduzir por muito menos o risco da Petro? Daria. Só que eu pago. Eu vou ter que pagar. Como, Gafa? Eu teria que comprar pozinho. Teria que comprar pozinho. Então, eventualmente, esse estudo aqui, tá, vale para poder reduzir meu nojo. Só que a gente foi além, a gente deu um passo a mais. A gente olhou pro, pro RTC e falou: a corretora, a corretora vai liberar margem? Então a gente tem que comparar. Então não é só comparar os notionals e os custos. Eu tenho que olhar para as margens. O que a corretora. Aí o que eu olho? Bom, 70 mil petros, eu já sei que está chamando, 70 mil petros, eu já sei que está chamando, tá? 1 milhão, aproximadamente 1 milhão. Quantos vai chamar de margem? 133 mil S122 vendido com 133 mil S117 comprado. Então agora a gente vai olhar para o RTC para ver se essa operação de fato vai bater. Né? Aqui está me chamando aproximadamente um terço do notional, aqui talvez me chame um terço do notional. Vamos olhar. Então, vamos estudar isso aqui olhando para o RTC. Pô, Gafa, essa aula é muito complicada, é muito alta, muito grande, isso aqui. Cara, isso aqui é uma aula de ouro. Duvido me mostra alguém gravar uma aula dessa para vocês. Tá? Não tem. Não tem. Então, assim, uma aula de ouro. Gafa, eu sei que é uma aula de ouro, mas é muito tempo. Então, pô, divide a semana inteira, tá? Então, assim, vídeo por semana, guarda o videozinho, pô, esse vídeo eu vou assistir, eu vou entender, eu sei que esses valores não são esses, mas eu sei que eu tenho que olhar esses pontos aqui, olha, eu posso olhar qual é o meu notional, que é o meu risco máximo, e trocar por um risco máximo menor. Basta que eu trave a posição. Travar a posição é importante. Eu poderia já estar travado aqui, não estou. Eu teria que gastar agora para travar. Aqui não, se eu sair dessa posição e ir para essa, eu não gasto nada, eu já entro travado e já recebo isso aqui. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Fica aí. Então, pô, se vai melhorar, eu vou desperdiçar essa oportunidade de ter esse videozinho aqui guardadinho e assistir 1 milhão de vezes? Então é isso, pessoal. Tem que parar, assistir mais uma vez. Então agora, olhando isso aqui, então eu estou dando esse pausa para a gente olhar agora. É um ponto de controle, tá? Em que eu vou olhar agora e vou fazer o cálculo. Nesse ponto de controle, eu vou fazer o cálculo da margem chamada atualmente, se eu fosse aumentar a posição nisso aqui. Olhando para o RTC, vamos olhar o RTC. O que está acontecendo ali? Olhando para o RTC, a posição de 40 mil, na verdade o RTC me mostra só isso aqui. Eu tenho que olhar minha posição lá na custódia. Olhando para o RTC, 40 mil S122 me chama de margem 180 mil e 900. 40 mil S117 me chama de margem 88 mil. Não me dá margem, desculpa. Me dá margem. Uma pela outra, então vamos voltar aqui. Então, olha, 40 mil aqui, da S117 chama 87. 88 porque arredondei. E aqui também eu posso botar 181 para arredondar. 181, pronto. Então, essas duas posições aqui, embora a diferença seja de 5, será que está chamando adequadamente? Tá? Então vamos olhar agora. Vamos olhar, voltar aqui. Olha, olhando aqui, a chamada de margem aqui, o notional de 40 mil, né, o notional aqui é o quê? 40 mil, que aqui você está vendido e aqui você está comprado, então 40 mil vezes 5. É o máximo, em tese, tá? Cuidado com isso também. Não vão aumentar a posição, porque na hora de encerrar as operações, às vezes a gente não consegue book, não sei o que. Então, vão pro game tendo isso aqui na conta. Para se der uma despencada, você tem como honrar. Por isso que eu gosto do Notion. É melhor. 40 mil vezes 5, então eu tenho, que é a diferença daqui, eu tenho um Notion de 200 mil. Para um Notion de 200 mil, ele está me chamando quanto de margem?
Ele está me chamando de margem, tá? 100 mil reais, que é o 181 menos 88. Estou chamando 181 de margem. Aqui aproximadamente, tá, pessoal? Está chamando 181 mil de margem menos 88, que é o que eu tô tendo de margem. 180 mil, opa, 181 mil menos 88 mil. Tá me chamando aproximadamente 100 mil. Tá chamando 93 mil de margem. Tá? Então, beleza. O que está acontecendo aqui? Eu olho que as posições. E agora vamos aprender uma coisa: as posições travadas, elas costumam chamar toda a margem da posição travada. Quando elas entram no dinheiro, elas chamam completa. Tá chamando 100 mil, porque muito provavelmente, agora eu vou pegar as cotações, no dia 7 de junho, a BOVA ficou entre esses valores, ficou entre 122 e 117. Mas se a BOVA vier para 110, por exemplo, as travas costumam chamar, isso aqui é uma coisa que eu observo, vai ser sempre assim? É assim não. Eu observo isso pelo RTC das corretoras. Tá? Eu observo isso. Observem também que quando sai do dinheiro, quando entra no dinheiro aqui, se a BOVA vier para 110, provavelmente isso aqui vai chamar de margem 200 mil. Então não confie nos 100 mil. Tem que estar observando. Tem que estar observando. Por isso que eu falo, trabalhem com o notional. É esse valor aqui que é mais legal. Está mais tranquilo. Eu estou trocando um notional de 2 milhões e 800 por 600 mil. Será que cabe? É o que a gente vai ver agora. Será que cabe? Será que vai chamar de margem? Porque isso aqui está me chamando 1 milhão de margem. Né? Isso aqui está chamando de margem 1 milhão. Será que isso é. Olha, se isso aqui está me chamando de margem 1 milhão, o máximo que isso aqui vai me chamar é quanto? 665 mil. Que é o notional. Então, se for para o notional, vai me chamar 665 mil. Como eu já estou vendo aqui que a proporção é 2 para 1, aqui vai me chamar em torno de 300 e poucos mil de margem. Que é o que a gente vai ver agora. Só fazer agora sim eu posso fazer a regra de 3, porque é isso que está valendo. Né? Então, 40 mil está me chamando 188. Né? 133 mil vai me chamar quanto? Olha, 40 mil chama 188. 133, né? 133 vezes 181, que é o que está chamando, tá? Dividido por quanto? 133 vezes 181, dividido por 40. Tá? Então vai me chamar, eu fiz alguma conta errada, 601. Vamos fazer a continha de regra de 3 aqui. Ah, Gafas, fugiu da escola? 133 está chamando. Tá? Ah, não, tá certo. Vai chamar 601. Então, vai 3 vezes mais, é isso mesmo. Então vai chamar aqui vai chamar 601.825, só que aqui vai me dar margem. Vai me dar o quê? 133 vezes 88, que é a regrinha de 3. Estou cruzando aqui, ó, 133 vezes 88, e agora eu vou cruzar aqui 40 com x. Então agora, tá, isso é igual 133 com 88. Fiz alguma besteira aqui. 133 com 88 é 40x. Putz, cara, você fugiu mesmo da aula de regra de 3. 133. Ah, não. Peraí. Essa canetinha tá ruim. 130. Eita, como é que pode estar as duas canetas ruins? Acabei de ficar. 133, tá? Está para x, assim como 40 está para 88. Ah, sim. 133 vezes 88, tá? Dividido por 40. Então vai chamar de margem, vai me dar de margem 292 mil mais ou menos. Se eu subtrair um para o outro, né? 600 mil, 601, vou só arredondar aqui, menos 292. Então vai me chamar de margem, conforme esperado, 309 mil. Então isso aqui vai me chamar de margem 309 mil com um potencial de máximo de 665. Então tomem cuidado com as proporções, porque vocês estão vendo aqui o seguinte: uma operação não travada está chamando de margem 30% do notional. Uma operação travada está chamando de margem 50% do notional. A regra de 3 encaixa? Não. Porque se vier para baixo do 117, 115, 110, por exemplo, esta posição aqui vai te chamar de margem 665. Aprendam isso. Tá? Observem isso. Procurem posições travadas em TM que vocês vão ver que chama a margem inteira praticamente. Tá?
Mas mesmo que chame a margem inteira, é melhor do que essa chamada de margem aqui, que tá me chamando mais margem aqui do que isso aqui tem de notional. Então por isso que eu falo, cara, sai dessa posição e vem para cá. Ou trava essa aqui. Só que se travar isso aqui, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Tem que tirar dinheiro do bolso. Então, para começar, é isso. Beleza, Gafa, como é que você melhorou essa posição então? Você não quer vender 133, né, cara? Você não quer vender. Então vamos dar uma olhadinha, tá? Acho que eu vou fazer essa parte só para membros, hein? Não, não vou fazer, não. Essa parte vai ser para todo mundo. É o seguinte, como é que eu posso melhorar essa posição? O que eu mostrei no início? Olha, que gafa que você está fazendo aí, gafa? Não, é o seguinte. Eu vim só reforçar uma mensagem, ela foi planejado, tá? Eu planejava inserir ela no minuto, uma hora, ficou numa hora e 5, mas tá bom. Então é o seguinte, é um reforço do que? Se você assistiu até aqui, não façam as coisas pela metade. Não saiam fazendo as coisas. O fato de você ter visto um golpe faixa preta não te capacita a fazer aquele golpe faixa preta. Eu pergunto, onde tá? Quem viu onde estava o erro aqui? Por que essa posição não melhora? Ela melhora em termos de margem, mas a posição não melhora, não. A posição piora e piora para valer. Se eu fizesse só isso, a posição piorava. Mas, Gafa, eu não estou enxergando. Você não está enxergando, excelente. Que essa mensagem vai reforçar aquilo que falei no começo. Eu estou compartilhando racionais. Não dá para falar tudo que passa pela minha cabeça num vídeo de 2 horas. Tá? Não dá para falar toda a experiência que eu tenho de 2 horas. Então, este reforço é para deixar claro que a posição não melhorou quando eu troquei, do meu ponto de vista, tá, pessoal? Pode ter um monte de gente que fala, não, melhorou mesmo. Melhorou mesmo. Agora, para pensar o que aconteceu aqui. Eu troquei uma posição de put item vendida em Petro, que estava valendo 360 mil, por uma posição de trava de alta com put, que estava valendo 360 mil. Qual das duas posições é melhor? Em termos de margem, você viu que uma melhor do que a outra. Em termos de notional, você viu que uma melhor do que a outra. Mas, na prática, se eu for fazer isso ali puro, pode dar ruim. Pode dar bastante problema. Você está trocando uma dívida de 360 mil da Petro por uma dívida de 650 mil. Se a Petrobras, se a BOVA ficar abaixo de 117 ou no 117, é aquela dívida que eu vou ter. Então tomem cuidado. Tem várias considerações, como eu reforcei no início, tem várias considerações. Então assistam esse vídeo e não façam o que está aqui. Como assim, Gafa? Não vou fazer. Não, professor, é para vocês aprenderem. Vocês só vão fazer aquilo que vocês têm domínio. Tá? É para vocês aprenderem. Vocês vão fazer aquilo que vocês têm domínio. Tá? E aos poucos você vai evoluindo aquele domínio, entendendo coisas novas. Poxa, então se eu estiver muito ferrado, se eu quiser dar uma travada e tal, beleza, mas esta posição que eu, até esse momento aqui, eu não faria. Eu estava apresentando um estudo de controle de margem. Daqui para frente vai ter melhorias em relação a essa posição, daqui para frente no vídeo. Então, assim, considere, vou parar, semana que vem eu assisto, vou fazer isso aqui como se fosse um curso. Né? Faço primeira hora, tento entender tudo, depois eu faço segunda hora, tento entender tudo. Tá? E levanto considerações para mim. Tá bom? Então, isso aqui, eu estou compartilhando estudos. Não é recomendação. E eu sei que muitas pessoas, assessorias, CNPIs de corretoras, gente que tem certificação, indicam esse tipo de operação às vezes. Troca isso aí por uma trava de baixa. Trava a posição. Aquela história. Trava a posição que está tranquilo. Não, não está tranquilo. Eu preferia estar na posição descoberta em Petro do que nessa posição que eu passei agora. Putz, Gafa, Por isso que, claro, assim, entre o pior e o pior. Né? Você fala, você vai ficar numa das duas, beleza. Tá? Agora, não é para ficar entre o pior e o pior. Tem outras posições que melhoram. Então, este é o recado. 3 minutinhos de recado para continuar o vídeo. Tá? Bons estudos e continuem. Continuem porque agora eu vou evoluir esse estudo aí numa dualidade que a gente vai para o estrango. Bons estudos. Valeu, pessoal. Eu mostrei que eu tinha, né? Eu estava vendido no estrango. Então, se eu estou vendido no estrango, eu já tenho essa habilidade de estar vendido numa S122 e numa G115. Esse estrango aqui, o que significa ele? Que se a BOVA ficar entre 115 e 122, eu vou ter que pagar para encerrar essa operação R$ 7. É isso que esse estrango está me dizendo. Só que esse estrango, ele tem uma cobertura aqui já de 117. Será que se eu fizer
um estrango travado para baixo, travado para cima, eu consigo ainda por cima eliminar essa posição? Bom, vamos olhar para o RTC. Quando eu olho para o RTC, eu vi que tem uma posição aqui comprada de 20 mil G124. Então será que eu consigo até travar para cima? Aí ficou filé, hein, Gaf? Ficou filé, porque, pô, eu posso ir para uma. Galera, é difícil, eu fico triste, assim, por quê? Porque isso é. Eu teria que passar, eu queria fazer a imersão gafanhoto, ficar um mês com vocês, 3 meses com vocês, mas isso aqui, a observação tem que estar diariamente, entender isso aqui, tá? Então, por isso que eu falo, façam todo dia meia horinha, assista o gafanhoto, liga aí, não tô entendendo, mas liga, vai escutando, vai entendendo, deixa uma perguntinha, tá? Então é isso. Quando eu chego aqui, aliás, quem chegou até aqui, 1 hora de vídeo, coberto. Bota aí, estrango ou coberto, ou só coberto, tá? Cobertura, cobertão, tá? Não vou sentir, não vou passar calor comprando cobertor. Então a gente pode fazer um estudo aqui de cobrir também. Então eu já vi que se eu simplesmente, né, um plano um, né? Se eu tivesse um plano um e trocasse Petro 449, trocasse ela por S122 vendida, mais S117 comprada, eu ia assustar com o tamanho da posição, mas eu via que, né? Então, plano um, eu via que eu até assustaria com a posição, mas eu via, pô, mas tamanho é 133 mil, é pesado, mas seu notional diminuiria. Agora, se eu faço esta operação aqui, vamos entender agora o que acontece. Olha, eu já vi que a S122 está, a gente pegou lá 4,45, no dia 7 de junho. Isso tudo foi feito no dia 7 de junho, tá? E a S117, ela estava custando 1,74. E a G115, ela estava custando 4,68. Então, peraí, Gafa. Se eu acertar a bova, isso é no dia 7 de junho. Se eu acertar a bova entre 122 e 115, eu vou ter uma dívida de R$ 7. R$ 7. Só que eu recebo aqui 9, a gente já fez essa conta também hoje, né? Eu recebo aqui 9, tanta folhinha, 9,13. Eu recebo 9,13. Então quer dizer que se o tempo passar, isso aqui vai reduzir. Vai reduzir, tá? Não basta, pessoal, quando eu vou para essa posição, eu não posso olhar apenas esse ganho que eu vou ter aqui de 2,13. Então eu estou num ganho aqui de 2,13. Não. Eu tenho que ver o custo da rolagem, se ele vai manter as minhas coberturas. É o custo da rolagem que define se as minhas coberturas vão ser mantidas ou não. Essa parte é importante, importante, importante. É o custo da rolagem que vai ver se eu posso manter essa posição ou não. Então, no encerramento dessa posição, vamos supor, né, que eu vá para um novo mês, eu consigo receber 9,13, mas eu vou pagar 1,74. Então, esta diferença aqui, eu consigo me manter na posição. Por quê? Porque você vai receber 2,13 quando isso aqui virar pó, se tudo ficar lá no 7, se ficar entre 115 e 122, desculpa, eu pago 7, isso daqui vira pó. Então, se eu for remontar a posição, eu sei que eu consigo remontar com a cobertura de baixo. Com a cobertura de cima não é certo. Então, eu consigo receber 1,74. Logo, fica positivo aqui, ó, 2,13 menos 1,74. Então, esse conceito aqui você ainda recebe 39. Então, não dá para comprar a cobertura. A G124 ela estava 0,68. Não dá para comprar cobertura de uma vez. Então, você vai ter que ir escolhendo o seu difícil, vai ter que ir gerenciando esta posição e o RTC. Tá? Não dá para comprar uma G124, mas será que dá para comprar uma G128? E assim, pelo menos, não ter um risco infinito para cima? Tá. Eu me preocupo? Não, porque eu tenho a minha margem tranquila. Agora, não tem margem tranquila tem que se preocupar. Mas por quê? Beleza, aí eu vou andar, vou passar um mês, eu vou ter que escolher um lado para poder reforçar ou não. Não dá para ficar assim, é triste falar isso, para ir para uma posição dessa, saindo dessa posição da Petro, não dá para ficar
coberto, plenamente coberto o tempo todo, senão você não resolve o problema. Você vai ter que aceitar algum risco. Tá? Neste caso aqui, o RTC me mostrava, e existia uma posição comprada também de G124, o RTC me mostrava que eu poderia sim ir para essa posição e aos poucos, gerenciando essa carga aqui, tá? Gerenciando as minhas calls compradas. Então, eu consigo ir para essa posição aos poucos, né? E gerenciando. Fala, vou lá, bato um pouquinho, já levo isso aqui. Para cá, não. Mas aí que está um detalhe. Pensa comigo. Vamos pensar um processo. Esta posição aqui, tá? Aqui a pessoa tem medo de vender put. Mas se eu saio dessa posição e venho para cá, o que eu estou fazendo? Eu estou falando, olha, a minha dívida máxima agora é 660 mil. A minha dívida máxima é 660 mil. Se eu precisar, se isso aqui der errado, se isso aqui for para a BOV para 115, como ela está hoje, quantos desse aqui eu preciso vender? Vamos guardar isso. Vamos guardar isso aqui, ó. Se a BOVA for para 115, se a BOVA for para 115, né? A trava de put S122, S117, essa trava aqui, ela vai ter um valor, né? Eu vou ter uma dívida de 600 e alguma coisa lá. Eita, como eu não decoro, eu vou fazendo 665. Beleza, se eu for para essa dívida aqui, mês que vem vai ter strangle de novo. Vai ter o H. Então, às vezes, se eu bater essa aqui, eu troquei uma dívida máxima de 2 milhões por essa aqui. Quantos desse aqui de R$ 9 eu preciso bater? É só fazer a conta. Ó. 665 mil dividido por R$ 9. Então, eu preciso bater 72 mil. Então, com 72 mil strangles, eu já, e aí eu fico no risco dual, eu elimino esta posição. Né? Eu consigo sair desta posição que eu estava vendido em 133 mil. 70 mil desse aqui. E aí eu vou calibrar. Mas percebam agora que o quê? Eu dei uma segurada no Notional e agora eu vou para um Notional às vezes mais tranquilo ainda. Por quê? 72 mil. Imagina que eu vendi só put. 72 mil vezes 115, tá? Eu vou ter 8 milhões de Notional. Então eu vou ter que travar. Então a gente vai ter que ir trabalhando isso aos poucos. Então não posso 72 mil, mas espera aí. Se eu travar para put, eu consigo. Então percebam que é bem difícil gerenciar esse tipo de posição. Não é fácil. Tá? A gente vai ter que ir fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos. Então, sair da Petro para vir para o Estrango tem que fazer aos poucos e ir vendo o risco para que lado que está chamando o risco. Tá? Não dá para ficar totalmente coberto ainda. Vai ter uma brincadeira, mas você pode ir administrando os riscos conforme as outras operações da sua carteira. Bom, esta posição aqui, né, eu conseguiria ir para essa posição e vamos ver o tamanho dela saindo da Petro. Né? Aqui é para mostrar os parâmetros, tá? Então agora, se eu estou na Petro e meu medo é para baixo, tá? Meu medo é para baixo. Petro, meu medo é para baixo. Olha isso, tá? Eu sei que esta posição me custa 360 mil, tá? Eu sei que o notional é 2 milhões. E eu sei que está chamando de margem 1 milhão. Isso é o que eu olhei o mercado. Tá? Ninguém está me falando, eu estou olhando o mercado. E se eu fizer? E se eu fizer um strangle, né? Vou começar direto para o strangle. 122, 115, G115, eu recebo aqui 9,13. Então, quantos strangles eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer 9,13 vezes, né, aqui o valor, isso aqui dá 360 mil, então tem que pegar 360 mil e dividir por 9,13. Eu vou ter que fazer 39.430 strangles. É isso mesmo, Gafo? 39.430. Por quê? Isso aqui estava pagando 9,13.
Né? Proporção, tá, galera? Se você tivesse vendido em 7, né? Se eu tiver, ao invés de 70 mil, eu tivesse vendido em 7, ao invés de 40 mil, eu ia vender 4, né? 4 desse aqui. Então, 360 mil de novo, tá? Dividido por 9,13, com 39 mil estrangos, eu quitava a operação. Agora vamos ver se vale a pena. Né? Não estou cobrindo, hein, pessoal? Não estou cobrindo. Estou fazendo sem cobrir. Se eu fizer essa posição, vamos olhar o notional para baixo. Notional para baixo. Notional para baixo é essa 122. Ela não vai dobrar, ela não vai. A corretora pode até chamar um risco um pouquinho dos dois lados, tá? Mas ela não vai chamar mais do que o notional, isso é fato. Dos dois lados, nem pensar. Então, 40 mil vezes 40 mil aqui, né? Qual o notional dessa posição? Olha que notional perigoso aqui, ó. 40 mil vezes, tá? 122. Então, o notional dessa posição é para baixo 4 milhões e 800 mil. Esse é o notional. Agora, o notional para cima é o 115. Mas o notional para cima é aquele medo, né? Ah, o Gafa, ele é infinito para cima. Mas é o notional, vezes 40 mil. Tá? É o quê? 115 é um notional menor, vezes 40 mil é um notional menor. Até porque, galera, se eu quiser, eu travo no pozinho. Então, assim, trava lá em cima no pozinho, tão infinito para cima não existe, só você travar. Gasta um pouquinho mais, vende um pouquinho mais. Então, em termos de notional, não gostei. Não gostei. A posição que eu fiz, eu tenho até o S117 no. Eu tenho até o S117 ali mostrando quanto de margem dá. Mas como? Então, assim, como é que eu faço agora? Com 9,13 eu preciso vender, 360 mil. Como é que eu faço para reduzir esses notionals? Eu vi que eu posso. Né? Se eu compro a S117, eu vi que eu reduzo o notional para R$ 5. Né? Por quê? S122 menos S117, que eu estou vendido e que eu estou comprado, eu vou ter um prejuízo máximo de R$ 5. Se eu pagar 1,74, se eu pagar 1,74, perceba o seguinte, olha, agora meu 9,13 vai cair para quanto? Vai cair para eu poder cobrir, eu não vou não vai só isso aqui, né, para quitar essa posição. Se eu pagar 1,74, eu não recebo 9,13, né? Se eu acoplar aqui, ó, acoplando, né, acoplando S117, se eu fizer isso, eu não vou ter esses 9,13, eu vou ter 9,13 menos 1,74. Então já cai aqui, ó, 9,13 menos 1,74, já cai. Eu só recebo 7,39. Eu teria que vender mais estrango, né? Eu teria que vender o quê? Pô, 360 mil dividido por 7,39, eu vou ter que vender vou ter que vender aproximadamente 50 mil estrangos cobertos. Cobertos. Então tem duas maneiras de eu resolver isso. Beleza, mas pelo menos para baixo, se eu fizer isso, mas não fecha a conta. Por que não fecha a conta? Não, desculpa, fecha a conta. 48 mil, com 50 mil estrangos cobertos, tá? Eu coloco o meu notional para baixo, de BOVA, em quanto? Em 50 mil, tá? Estou arredondando ali 48, vezes 5, tá? Eu boto meu notional em 250 mil. Tá certo isso? 122, 50 mil vezes 5. Nossa, lógico, tá certo. 250 mil de notional. 250 mil de notional para baixo. Aí que são elas. Porque se você faz uma operação dessa, né, agora vamos lá. Se você faz uma operação dessa, a corretora vai te chamar margem para onde? Porque eu travei, ó, olha só. Eu tinha 4 milhões e 800. Eu tinha, olha isso aqui. Eu tinha 2 milhões de notional. Eu fiz um strangle em que eu ficava com notional para cima de 4 milhões, para baixo de 4 milhões, e o notional para cima de 4 milhões e 600.
A corretora chama a margem para cima? Chama. Eu não consigo olhar pelo RTC o quanto que ele está chamando de margem para cima numa uma possibilidade dessa, porque ele vai chamar mais porque se o mercado virar para cima, ele vai chamar a carga toda lá de cima. Então tá meio que fakeado. O RTC, olha, vou mostrar para vocês, tá? O RTC, ele tá mostrando aqui, ó, um notional de 33 mil para 5. Então, para esse aqui, para G115, ele faria um notional de 330 mil se fosse 50. Se aqui fosse 50, seria um notional de 330 mil, tá? Então, eu vou falar, mas se começar a correr para cima, vai chamar bem mais. Então, como é que seria uma solução? Travar. Perceba que aqui 20 mil, olha, olha que maluquice, 20 mil me dá 41 mil de margem. Por quê? Porque isso aqui é pozinho. É pozinho, estou gastando 0,68 aqui. Peraí, então eu posso encher de pozinho? Pode bloquear para cima também. Mas vamos estudar primeiro só esse cenário aqui. Esse cenário aqui, eu até posso fazer. Para baixo está resolvido o problema se eu vender 50 mil. E para cima, como é que eu resolvo o problema para cima? Putz, para cima eu preciso cobrir também, porque se eu fizer isso aqui e chamar tão pouca margem, ele vai imediatamente virar para cima e muito provavelmente ele vai chamar de margem aqui 1,5 milhão. Aí é que vem o perigo, vai chamar 1,5 milhão e você vai falar, putz, eu fiz o estrango coberto com a put e me lasquei, Gafa, chamou mais margem. Então eu também tenho que travar para cima. Só que se eu travar para cima, percebe que ó, eu saí de uma chamada de margem de 1 milhão para uma chamada de margem de 250 mil. Gafanhoto, você falou que é notional. Não. Notional de posição travada ele chama completo. Então, como está travado, ele vai chamar o notional inteiro aqui. Tá? Ele vai chamar o notional inteiro aqui. Eu estou achando estranho. Por que aqui está chamando 300 mil? 122, 117. 40 mil. Só um instantinho, vou dar pausa aqui para. Tá certo já. Tá isso mesmo. Dá 40 mil vezes 250, certo? Então, assim, esta posição me chamaria para baixo 250 mil. Para cima, provavelmente ia me chamar 1,5 milhão. Se me chamar, só que olha só, o notional é igual a margem. Praticamente aqui, um notional vai ter uma chamada de margem aqui, tá? Uma posição está travada, ele tende a chamar, se vier para baixo de tudo, 250 mil de margem. Para cima, a mesma coisa, eu tenho que travar. O notional agora está em 4 milhões e 600. Será que eu consigo ajustar esta posição para deixar uma chamada de margem para cima menor do que 1 milhão? Será que eu consigo para cima um notional menor do que 1 milhão? Que é o risco que eu tenho lá. E aí a gente vai discutir, mas aí, Gafa, você está trocando 1 milhão por 1 milhão. Pô, mas tô trocando 1 milhão de Petrobras com risco para baixo total por 1 milhão que eu vou gerenciando esse risco. Né? Então, para cima, eu teria que gerenciar. Inclusive, pessoal, eu não compraria S117, tá? Até a orientação que eu passei é ir para S115. Que eu gastaria menos, que eu preciso gastar menos, eu preciso colocar um pouco mais de notional aqui. Né? Eu preciso, por exemplo, botar 500 mil de notional para baixo, 500 mil de notional para cima, para poder, como eu falei ali, dar rolagem, para eu poder depois, porque eu vou precisar continuar comprando. Então esse lucro que eu vou ter aqui de 2,13 não é o lucro real. Né? Por quê? Quando chegar lá no vencimento, eu vou precisar renovar tanto o strangle, como eu vou precisar recomprar os pozinhos. Tá? Então, para gerenciar essa posição, eu vou ter que fazer ainda por cima a venda de call. Então, agora, né, por isso que eu falei que eu gerenciaria essas coberturas. Então, um strangle, por exemplo, tá? Como eu estava falando, S122, tá? Eu receberia um G115, eu receberia 9,13. Se eu tivesse margem, eu nem pensava duas vezes. Eu trocaria as minhas 70 mil petros R49 por algo que é incerto, por algo mais próximo da certo, que é Bova entre 122 e 115. Embora tá com cara de que vai para 108, né? Até falei, fiz umas análises assim. Então, assim, 70 mil, beleza. Petro R49, eu consigo gerenciar para essa posição aqui.
né? Eu prefiro 40 mil strangles, né? Sem cobertura, do que 70 mil petros sem cobertura. Tá? Preferiria. Só que aqui chamaria mais margem. Beleza? Chamaria mais margem. Aí eu mostrei para vocês, olha, que se eu faço estrango coberto, S122, G115, tá? Eu recebo 9,13 aqui, mas eu cobrindo na S117, cobrindo, comprando, eu tenho que pagar 1,74, então só recebo 7,39. 7,39. Logo, eu vou ter que vender 50 mil estrangos. E aí eu fico com o notional para baixo de 250 mil. O problema fica sendo o notional para cima. E a margem também, né? Aqui a margem está de 1 milhão. Aqui você é 1,5 milhão para cada lado. Sei lá, 1 milhão também para cada lado. Aqui eu consigo. Então, e se eu travasse dos dois lados? E se eu fizesse um estrango S122, G115, mais S117 e mais G124, que é o que eu tenho ali no como é que é o nome? No RTC. Se eu fizesse isso aqui, eu já teria que pagar, além de 7,39, eu teria aqui que isso aqui está com cotação de 0,68. Então, para eu fazer essa posição coberta, eu receberia menos ainda, ó, 7,39 menos 0,68. Eu receberia 6,71. Então, totalmente coberto, que é essa terceira opção que eu estou passando aqui, eu receberia 6,71. Percebe que eu recebo 6,71, eu recebo menos do que o estrango. Lá no final ele vai valer 7. Então eu teria que pagar 30 centavos por mês para manter essa posição. Esta posição aqui, do jeito que eu estou mostrando para vocês, eu teria que pagar 30 centavos por mês. Por quê? Porque lá no fornecimento isso aqui vai valer 7. Um dos dois lados vai virar pó. A parte vendida vai valer 7, no mínimo, e um dos dois lados vai virar pó. Então eu não consigo administrar esta posição por completo. De toda forma, se eu fizesse essa posição, né, eu conseguiria trocar 70 mil petros, e aqui ela vale 360 mil, a gente já cansou de ver, né, 360 mil dividido por 6,71. Então eu trocaria por aproximadamente 55 mil estrangos, coberto dos dois lados. Coberto dos dois lados. Para quanto iria o meu notional? Meu notional para cima agora, para baixo eu já sei que é 5 vezes 55 mil. Gafa, por que é 5 vezes 55 mil? É o da trava, 5. Isso aqui é 5. Então, é o que vai me chamar de margem, 55 mil. Tá? 275. Tende a me chamar de margem, 275 mil. Vocês viram que estava chamando menos. Mas via ITM provavelmente chama mais. Mas para cima, vai me chamar quanto? Olha a diferença aqui. A minha diferença aqui é 9, né? 115 por 124. Então, para cima, vai me chamar 9 vezes 55 mil. Então, vai me chamar para cima, tende a me chamar para cima, 55 mil, 495 mil. O que aconteceu então, Gafa? Bom, aconteceu o seguinte. Eu reduzo absurdamente meu notional, só que para manter ele reduzido, eu pago. Não, Gafa, você não está pagando, você está recebendo aqui. Você está fazendo zero cost call. E agora vem o conceito dos avançados. Se você chegou até aqui e entendeu agora o conceito dos avançados, qual é o conceito dos avançados que a gente vai compreender? Avançados. Coloca lá no comentário. Avançados. O cara que é avançado entendeu o seguinte, olha, eu faço zero cost call. Só que no final, se a bola ficar entre 115 e 122, eu pago 7 para sair. Eu pago 7 para sair e eu recebo quanto? Quanto que eu recebo nessa posição? 6,71. Então, para eu me manter com o notional mais levinho aqui, eu vou ficar pagando 30 centavos por mês. Provavelmente. Gaf, então agora vamos conversar. Vamos conversar. Qual o problema de pagar 30 centavos por mês aqui? Você concorda comigo? Tudo bem, 30 centavos vezes 55 mil, né? Vezes 55 mil. É um negócio pesado, né? Ó, ponto 3 vezes 50 para não ficar sangrando, né? Você vai pagar 16.500 por mês. Para não ficar sangrando. Como é que eu posso resolver isso então? Eu tenho que calibrar esses notionals.
Para quê? Para que este valor aqui seja menor, né? Seja maior, desculpa. Esse valor aqui seja maior. Eu consigo receber até 9,13. Eu tenho que calibrar esse valor para que esse valor seja maior do que o encerramento. Como é que eu calibro? Eu vou ter que aumentar aqui para cá. Eu estou com 495 para cima. Estou pagando 68. Será que eu não posso jogar um pouquinho para cima? Pode. Será que eu não posso, ao invés de ficar com só 250 mil aqui, jogar isso aqui um pouquinho para baixo? Se eu jogar R$ 2 para baixo aqui, né? Se eu jogar 9, né? Vou botar aqui. Se eu buscar um notional de 9 para baixo, o 122, né? Ele vai fechar com quem? Vai fechar com S113. Quanto estava o S113? Quanto estava o S113? Deixa eu dar um pause aqui para pegar a cotação para você. Então, quanto estava o S113 no dia 7 de junho? Foi as cotações que a gente fez toda aqui. O S113 no dia 7 de junho estava, só conferir, 80 centavos. Estava 80 centavos. Então bastava eu deixar de pagar uns 74, né? Ficaria quanto a quanto? Ó, receberia 9,13, pagaria, ao invés do 1,74, pagaria 80 e fecharia a posição de cima também, ó, menos 0,68. Então 7,65. Bom, esta posição é sustentável. Mês que vem, se eu pago 7 para sair disso aqui, tá? Muito difícil, tá, pessoal? Pago 7 para sair disso aqui e recebo 7,65, eu vou estar reduzindo mensalmente essa posição enquanto estiver nesse intervalo aqui, né? Claro, se fugir, vai ter que ajustar e tal, mas eu tenho que estar trabalhando, por isso que eu falo para fazer as posições aos poucos, por quê? Porque vale muito mais a pena, é muito mais sustentável se eu tiver margem para fazer ela sem cobertura. Aí eu vou gerenciando. Agora, se eu não tiver margem, eu vou ter que trabalhar em cima de operações travadas. E aí, como eu falei, aqui eu já estou com 9. Se eu botar 9 dos dois lados, eu vou ficar com o notional de 490 e 500 mil para os dois lados. Ou vai dar errado para cima, vai dar mais. Pelo menos eu passo aquele mês e tento dar uma aliviada. Eu libero o notional, inclusive, para fazer operações mais assertivas. Fazer um novo stranglezinho menorzinho ali na ATM. Tá? Então, esse processo, né, esse processo de entendimento, tá, ele é fundamental para a gente evoluir. Tá? Então, encerrando aqui, vou falar por que a operação não deu certo. Não deu certo porque não foi feita. Né? Qual era a proposta? A proposta era o seguinte: o estudo era o seguinte, olha, a gente estava numa Petro R449, tá? R49, e a gente estava vendido em 70 mil, e isso aqui tinha uma cotação de 5,19. A proposta era, não precisa fazer com tudo isso aqui não, vamos dar só um tapa aqui para ver se vai te chamar muita margem ou não. A proposta era, vende lá uma S120, né? Compra uma G115, desculpa, vende uma S120, uma S120, vende uma G115 e compra uma S115 e vamos ver o que bicho que vai dar em termos de margem, tá? Provavelmente o que aconteceria aqui, porque eu estava preocupado para baixo. Por que eu estou preocupado para baixo? Porque ele estava chamando 1 milhão para baixo aqui. Então, falei, vamos fazer, ao invés de fazer tudo de uma vez, vamos dar uma calibrada aqui, pelo menos para trazer um pouco da posição, para ver como é que a corretora vai entender a jogada para você. Se fizesse essa posição aqui na época, né, a gente pegaria da S120, porque olha só, a S122 eu já sei quanto chama. A S115, eu sei que essas duas aqui vai me chamar 5, desculpa, a S120 vai me chamar 5 de margem. Lá eu vi S122 com S117. Aqui eu faço S120 com S115. Eu já sei que vai me chamar no máximo 5 de margem, porque o notional dessa posição é 5. Então, esta posição aqui, a S120 e a G115, aqui eu já tenho a cotação, né, que foi 4 e. Eita! Ah, é difícil, galera, é difícil fazer aquele vídeo. Vídeo assim, direto.
né? Quem sabe faz ao vivo. Aí não quer editar. Vamos lá, essa aqui estava 468. Essa aqui estava 468. A S120. Vou pegar a S120 para vocês aqui, ó. S120. Ela estava no dia 7 de junho, 3,17. 3,17. E a S115, ela estava. A S115, deixa eu botar aqui. E não precisava ser S115, hein, pessoal, tá? Mas eu queria só que a gente, queria que a pessoa fosse perdendo o medo desta operação, tá? Estava 1,17. Então, para aqui, eu pegaria 468 mais 3,17. 4,68 mais 3,17, tá? Menos 1,17, pegaria lá 6,68. Mas, Gafa, cadê o... Opa, tem que mudar aqui o... Eita, tô mudando. Mas, Gafa, você vai receber 6,68 e vai ter que pagar 7 para sair? Não, 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 não. Não vou ter que pagar 7 para sair, não. Por quê? Porque esse estrango aqui eu já mudei, não sei se vocês perceberam. Eu botei um estrango de 5. Eu recebo 6,68 e para sair eu pago no máximo 5. Se ficar onde? Se ficar entre 120, no máximo 120, porque acima de 120, a G115, acima de 120, a G115 vai valer 6, 7, 8. Eu pago no máximo 120. Se ficar no intervalo entre 120 e para baixo, 115. Pago no máximo para sair. Não! De novo. Não, como assim, Gabo? Não, porque aqui, ó, você está travado. SV 120 com 125. Então, de 0 até 120, você paga 5 para sair. Quanto estava a BOVA no dia 7 de junho? No dia 7 de junho, a BOVA fechou, isso aqui foi um estudo, a 117,13. Qual era a tua aposta, Gafa? A minha aposta, como eu falei lá na área de membros, no vídeo exclusivo, a minha aposta é que ela fosse para baixo. Mas como ela fechou 117,13, aí vem aquele exercício e fala: estima o preço da BOVA, estima o preço da BOVA. Eu estimava que o preço da BOVA ficaria entre 120 e 115 na próxima semana. Tá? Então, a ideia dessa posição aqui, dessa vender isso aqui e comprar isso aqui, né? Desculpa, trocar a Petrobras por isso aqui, era o quê? Era limitar o notional para baixo. Não precisava fazer tudo de uma vez. Está vendido em 70, ou está vendido em 7, ou está vendido em 700. Ia fazer com quanto? Vamos fazer com 10. Então vamos tirar 10 daqui. Para eu tirar 10 daqui, eu teria que fazer. Imagina se eu tivesse 7 aqui, tivesse 7 Petro R49. Eu faria com quanto? Bom, eu faria um desse aqui, né? Venderia uma S120, venderia uma G115, porque essa margem eu já estou suportando. Venderia uma de cada e compraria uma S115. Beleza. Isso aqui me dá R$ 6,68. Eu pego isso aqui e recompro uma Petro. Né? Recompro uma. Aqui eu estou vendido e recompro uma Petro. Qual é o resultado? O resultado é que eu vou ficar nesta posição. Me sobra dinheiro, porque aqui vai estar 5 alguma coisa. Poderia recomprar até mais. E já sentiria se eu conseguiria sair de uma posição complicada, né? Complicada, e iria para uma posição mais simples, né? Então era essa a ideia. O que aconteceria na prática, pegando a cotação de fechamento de hoje, né? Então, se eu tivesse feito no dia 7 de junho toda a posição, tá? Se eu tivesse feito toda a posição, ou seja, tivesse pego a 70 Petro, vou botar 70 para ficar mais fácil, tá? 449, R449, e trocado, né? Ou seja, uma resolve. A minha chamada de margem estava para baixo. Ia ser quanto? Seria 6668, deixa eu ver, 7 ponto, não, desculpa,
70 vezes 5,15, que era o preço da Petro, dividido por 6,68. Então eu trocaria por 53, né? Eu trocaria 70 dessa por 53 S122, S120, G115 mais S115. Então estou vendido aqui, troca essa posição por essa aqui. A quantidade já é menor. A quantidade já é menor. Isso aqui, zero cost call. Qual o resultado hoje? O resultado hoje, vamos botar assim, né? Se eu fosse tentar fazer a mesma operação hoje, o que aconteceu? Esta posição, que era 70 vezes 5,15, ela foi para o dia 14 de junho. Quanto está custando essa posição agora? Essa posição agora está 5,55. Por quê? Porque ela é direcional. A Petro caiu. A Petro caiu. Então esta posição aqui, ela piorou, né? Ela piorou 5,55 menos 5,15 vezes 70, né? Piorou em 28 mil. Então essa posição piorou em 28, tá? É 28 aqui, mais menos 28. Só que como a gente está em 70 mil, 28 mil. E esta posição aqui? BOVA é BOVA, que é extrínseco, né? Então esta posição aqui começou valendo, né, 6,68, tá? Qual era o início dessa posição? Era 53 vezes 6,68. E para quanto que ela foi agora? Ah, a BOVA ficou entre 115 e 120? Ficou. Muito mais fácil acertar a BOVA. A BOVA estava no 117, pessoal. Muito mais fácil acertar a BOVA. Mesmo que ela caia, já vinha caindo muito, né? Então, e assim, meu medo era para onde? Para baixo, não era? Se ela for para 110, é 5 para sair. Agora, esta posição vai estar o quê? A S120, ela fechou. Deixa eu pegar, só para pegar aqui para vocês, ó. S120 fechou. Isso aqui foi a entrada. Isso aqui foi a entrada. A S120. Como agora, você já percebe que eu estou escrevendo mais largado? Por quê? Porque eu sei que agora só chegou nesse nível os avançados, né? A S120, ela fechou aqui. Opa, ih, eu acabei não pegando. Deixa eu pegar a cotação aqui. S115, S115, ela fechou a 1,26. Eu estou comprado, eu ganho, né? A S120 fechou a 3,58 e a G115 fechou a 3,50. Fechou a 3,50. Vamos então olhar quanto que a entrada, se eu fosse sair no dia 14 de junho, tá? Se eu fosse sair, eu teria que recomprar as vendidas, né, a 3,58, 3,58 mais 3,5 e vender a comprada, menos 1,26. 3,58 mais 3,5 menos 1,26. Tá? Eu teria que pagar aqui 5,58. Recebi 6,68. Tenho que pagar 5,58, né? 6,68 menos 5,58. O resultado é vezes 53, né? Mais 58.300. Então, após uma semana, se eu tivesse ido para a posição GAFA, né? Eu teria, passou uma semana, meu prejuízo aumentou, 28 mil. Se eu fosse encerrar essa posição, tá? Ah, mas como assim, Gafa? Só pegar aqui, 70 vezes 5,15, tá? Então aqui minha dívida entrei na dívida com 360.500. Saio 70, terminei a semana assim, uma dívida de 385, que é o quê? 60 mais 28, tá? Aproximadamente. Fiz de errado aqui, 5,55 vezes 70. 388, agora sim. Dá 388. Só 388. E aqui? Aqui eu entrei, né, na posição 53 vezes 668, que deve dar lá 354. Eu arredondei as coisas aqui. Tá? 354. E saio da posição, né?
Isso aqui foi o que eu entrei. Eu recebi, aqui é como se tivesse recebido, aqui é como se tivesse recebido 354 e saio da posição. A posição hoje está valendo. A minha dívida foi para 5,58 vezes 53. A minha dívida caiu para 295 mil. Ô, Gafa, então valeu a pena. Teria valido a pena. Teria valido a pena. Eu precisaria, olha só, eu precisaria comprar a S115? Não, eu poderia comprar a S113. Por quê? Porque o importante é travar o meu Notional. Eu travei meu Notional em 5. Meu Notional em 5, agora vamos lá. Né? Encerrando o vídeo. Quem chegou até aqui, vamos pensar uma palavra. Bota aí, deixa eu ver. Agora uma palavra secreta, né? Secreta é o quê? Secreta. Secreta. Bota secreta aí, pronto. Palavra secreta, secreta. Aí, olha só. Então, eu vi que o meu problema aqui, o meu notional para baixo, ele tá com uma trava aqui de R$ 5. Então, meu notional para baixo é 5 vezes 55, 53. Ou seja, né? Então, meu notional está aproximadamente 250. Para cima, ele não está travado. Então, como é que eu posso equilibrar isso? Eu estou trocando um notional aqui de 2 milhões. Uma margem de 1 milhão. Estou saindo dessa posição aqui e indo para essa. Esse notional aqui, quando a posição está travada, né? Na posição travada, o notional tende a ser igual à margem. Então, se eu estava com uma margem de 1 milhão, eu poderia travar, por exemplo, S120 com S113. E poderia travar para cima G115, né? Abrir espaço aqui, S113, vamos botar aqui, abrir espaço aqui de 40 centavos, poderia travar lá para cima, R$ 9, sei lá, R$ 10 para cima. Que seja R$ 10 para cima, né? G125. Tá? Se eu fizesse isso, botar R$ 10 para baixo, R$ 10 para cima. Se eu fizesse isso, como eu estou vendendo 53, eu estaria vendendo, eu estaria com nojo de 530 mil aqui, 530 mil aqui. Será que isso aqui eu receberia os 6,68, que é a minha mira de receber? Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Porque aqui, ó, você receberia 3,58. Aqui você receberia 3. Ah, não, 3,58 não. Agora tem que pegar as cotações dessa semana, né? 4,45. Receberia 4,68 na S100. Ai, beleza, vamos lá. Deixa eu pegar uma folha aqui a mais, que aí fica. Né, vamos estudar a última posição. O que aconteceria aqui? Para encerrar. Querendo acabar antes de 2 horas? O que aconteceria aqui? Eu receberia uma S120. Eu receberia 3,17. Uma G115 eu receberia 4,68, né? Então eu recebo 6,68. E agora, ao invés de eu estar comprando a S115, que é 1,17, e ficando com notional de 5, né, em uma margem de 5 na put, eu poderia dar uma calibrada. Já, a minha margem era 1 milhão, eu poderia dar uma calibrada e fazer uma S120 com uma S110. Né? Deixa eu botar aqui S110. Vou botar só S110 aqui. Eu teria aqui a S110, a cotação dela. S110. Lá no dia, tá? Tem que ser naquele dia lá. S110. Ela estava no dia 7 de junho, 29 centavos. E a G125, ela estava. A G125, ela estava. 125 não é o strike da. Qual é o strike agora? Meu Deus do céu. Qual que é o strike da julho do 125? Vamos descobrir. Bovinha, com seus, Bolsa Brasileira, seus strikes maluco. Eita, nós. Peraí. Julho de 2 anos. Agora foi. 125 não tem. Então vamos travar no 126. Tem, lógico que tem. Eu estou pegando aqui a semana 4. Também não vai dar, né? 125. G119, tá? Aqui o código é G119. Ai, meu Deus do céu. A G119 estava 50 centavos. Beleza? Então vocês poderiam até travar aqui, ó. Vocês poderiam até travar aqui, recebeu 6,68, né? Não, 6,68. É que aqui é da mais, tá?
Aqui a gente recebe 6,68 se comprar aqui 3,17 mais 4,68. Aqui a gente recebe 7,85. Se comprar aqui a gente recebe 6,68. Se eu fizesse esta posição aqui, é 7,85 menos 73 centavos. Agora eu não sei se isso aqui é 29 ou... Deixa eu ver aqui. Dia 7 de junho. 50 centavos, a S110. É 7 de junho. S110. Não, S110 está errado, viu? Ei, galera, tem que dar um puxão de orelha no Gafa aí. O Gafa está muito disperso. Tá, vamos lá, S11, aqui é S11, pessoal. S11. S11 estava dia 7 de junho, também 50 centavos. Beleza, agora sim. Vai fechar direitinho. Então, S110 com S11 com G125, você estaria travando, né? Você estaria recebendo 6,85 e deixando o notional para cima e para baixo de R$ 10. 10 aproximadamente vezes 55, você jogaria para o notional de 55, 550 mil. Tá? E teria dado certo. Né? Teria melhorado a posição. Teria com certeza melhorado a posição. Tá? Então era essa a orientação que eu passei. Infelizmente, né, não foi um call nem nada. Eu falei, ó, estuda essas possibilidades. Né? É lógico que o mercado vai se movimentando, lógico, mas a ideia era o seguinte: faz pequenininho, vê como é que vai se comportar a margem. Mas para ir eliminando aos poucos. E qual o melhor dessa posição? Tá? É reproduzível. É muito mais fácil reproduzir esta maluquice que eu fiz aqui. Parece uma maluquice, né? Mas os avançados entenderam. É muito mais fácil reproduzir esse processo que eu passei aqui, ó. Então vou deixar aqui o resumão. O que aconteceu, né? Como é que seria o racional? Eu olhei para a posição vendida, né? Olhei para a posição Petro, 4R, Petro R449. Olhei qual era o notional dela, né? O notional. Olhei, tá feio demais, notional. Olhei qual a margem que está sendo chamada. Peguei isso aqui e olhei para um estrango coberto em bova. E a ideia é o quê? É calibrar a cobertura para que você receba o suficiente para quê? Para reduzir o seu notional de 1 milhão para, por exemplo, 550 mil. Porque aí você vai para esta posição e vocês viram lá que esta posição ganhou bem mais do que esta aqui. Eu fico menos, na verdade, acaba a minha suscetibilidade para os dois lados. Porque eu não preciso, tá, galera? Vamos entender isso aqui, ó. O que aconteceu? Quando eu fiz essa, vou botar aqui. E aí dá margem, o objetivo, como eu falei, de estudo, não é, ó, faça isso, é porque isso aqui dá margem para o cara pegar e vender isso aqui, ó, e calibrar a compra, né, que você está vendendo, a compra ou de G125 ou de S110, que é para ter esse notional de 550 mil. Por quê? Porque o máximo que você vai ter aqui, né, o máximo da posição que você vai ter, se der uma caca, o mercado disparar ou despencar, o máximo de dívida que você vai ter aqui é o quê? É 550 mil. 550 mil. Está travado. Se você está achando que o mercado tem muito risco para baixo, você traz isso aqui para cima e deixa isso aqui com 10. Né? Bota lá, como a gente viu, bota, por exemplo, nessa 115 para liberar mais nojo. Né? É o risco que você traz para cima. Se você acha que o seu medo é para cima, você traz isso aqui para baixo. Sempre pensando, olha, cada semana, cada mês que passar, eu vou buscar reduzir meu nojo. Tá? Hoje, se eu falar, o que você vai fazer agora depois dessa posição? Pô, passou uma semana, eu tenho um mês até aqui. Passou uma semana de vitória. Quanto mais acertar esse meio da posição aqui, o que vai acontecer? A minha dívida, né, ela pode sair de 360 mil lá da Petro e ficar, vamos botar que fica entre 115 e 120, ela fica em 250 mil.
Essa é a dívida. Só que aqui era uma dívida de 360 mil para um notional de 2 milhões e 800, para uma margem de 1 milhão. E aqui vai ser o quê? Uma dívida de 250 mil para um notional de 550, para uma margem de 550. Essa é a ideia. É mais difícil depois gerenciar essa posição? Cuidado. É, tá? É mais difícil. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Pessoal, desculpa aí, foi até tarde, tá? Até o próximo vídeo, 2 horinhas. É um aulão, tá? Entendam que, infelizmente, a posição não foi realizada, a operação não foi realizada, tá? Então, infelizmente, não usufruímos dessa possibilidade, tá? A gente faria pouquinho, essa era a ideia, fazer pouquinho, já tinha alguma trava para cima, e à medida que a gente fosse gerenciando essa posição e ajustando essa margem conforme a RTC. Para quê? O objetivo é sobreviver ao mercado, né? A posição está bem complexa, não é só isso, tá? A posição não é só essas posições, mas a ideia era melhorar. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigadão.